Olá, pedagogos do Brasil, professores, estudiosos, pesquisadores. A nossa aula de hoje nós temos um grande caminho a percorrer. É o caminho do currículo na educação infantil. E olha que bonito. Nós vamos perceber que o currículo ele vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. É um caminho extenso, cheio de flores, mas também cheio de encaminhamentos, de aprendizagem. E nesse caminhar nós vamos perceber a importância do currículo na educação infantil durante todo esse percurso. O que ele faz para melhorar a prática do professor na sala de aula. Agora é conosco. Primeiro nós vamos iniciar com os fundamentos do currículo na educação infantil. Nós vamos perceber o conceito de currículo, nós vamos entrar nos fundamentos, nos fundamentar para conhecer, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E trabalhar com a educação infantil é justamente entender, compreender e fazer valer o currículo dentro da nossa sala de aula. O termo currículo apontaria então para o caminho. E por que não dizer que o currículo a gente poderia trazer para a nossa vida? E ali está detalhes da nossa vida acadêmica e da nossa vida profissional. É esse caminho que as pessoas precisam compreender de cada ser humano quando a gente aponta um currículo de uma pessoa. Saber quais são as áreas de atuação, saber quais as formações necessárias, aquilo que o cidadão ou a cidadã ainda está em busca do seu aprendizado, que é constante. E nesse caminho, direção, orientação, percurso, nós vamos perceber quais os objetivos que nós desejamos alcançar dentro do currículo. Então, o currículo vai além de uma simples meta, além de um simples ensinar, mas ele vai nos apontar o caminho a ser percorrido. Entretanto, hoje percebemos que essa é uma maneira muito limitada de se pensar currículo, porque ela vai além de apenas apontar esse caminho, mas nós vamos entrar na história do currículo para que assim a gente possa perceber aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser formalizado dentro da educação infantil. Vale reforçar que a educação infantil é uma das bases da educação nacional. E é lá onde serão acrescidos os valores, serão fomentado o ensino-aprendizagem na valorização daquilo que a criança já traz consigo, e isso o currículo vai nos apontar e nos mostrar a melhor forma de fazer isso acontecer na prática. O currículo é justamente esse modo de organizar as nossas práticas educativas, os espaços, os materiais. Às vezes a gente pensa que currículo é algo bem diferente daquilo que nós estamos imaginando. Mas pensamos comigo, a organização da sua prática pedagógica. Quando eu penso em planejar a minha aula, eu já estou falando de currículo. Quando eu penso em organizar, em ornamentar a minha sala de aula, de acordo com o tema ao qual eu irei trabalhar com as crianças na educação infantil, ali eu já estou trabalhando o currículo. Quando eu imagino trazer os pais dessas crianças até a sala de aula para perceber aquilo que as crianças já trazem consigo, de valores, de ensinamentos, de condutas, ali eu já estou trabalhando o currículo na educação infantil. E nós vamos perceber que as experiências, as linguagens verbais e também as não verbais vai nos ajudar bastante a dar ênfase para que esse currículo ele se efetive de forma verdadeira, mas também de forma precisa dentro das nossas salas, lá na educação infantil. E nós vamos perceber que quando nós temos isso, a consciência de trabalhar bem o currículo, de conhecer as metas ao quais o professor da educação infantil deseja alcançar, isso terá um grande alcance no nosso ensino-aprendizagem lá nas crianças da educação infantil. Definição de currículo. Nós
podemos aqui dizer que o currículo ele tem várias definições. É o que aponta o caminho, é o que organiza a sala de aula, é o que organiza as ideias para que o professor possa estar na sala de aula de forma efetiva e gerar esse conhecimento, essa troca de experiência entre o próprio professor e as crianças. E aqui nós temos 3 definições que vai nos levar a entender e compreender melhor currículo de acordo com Mazeto, né? Essas definições elas são de 2003 e ela traz 3 conceitos muito importantes que nós educadores, pedagogos devemos vestir essa camisa para que assim a prática da nossa sala de aula seja de efetiva qualidade. O primeiro é que o currículo é um conjunto de disciplinas responsáveis pela transmissão de conhecimentos específicos. Eu estudo o conhecimento de uma disciplina no geral e vou esmiuçando especificamente cada disciplina a fim de afunilar os objetivos e encontrar algo que seja valioso e valoroso para o aprendizado das crianças. Depois nós temos o currículo oculto, que vai dizer que é o que não está previsto. Nós sabemos que todo o planejamento, ele é uma previsão daquilo que nós podemos fazer nas nossas salas de aula. Podemos estar realizando nas nossas salas de aula, no nosso laboratório, que é a sala de aula. Mas que às vezes ele pode mudar aquela rotina e o professor precisa encarnar, incorporar esse currículo oculto, que é o seu planejamento, as suas colocações, a sua fala, o levar como ele vai conduzir, reconduzir aquele momento ao qual aquilo que ele prescreveu, que aquilo que ele premeditou, escreveu antecipadamente, veio a falhar. Então, esse currículo oculto é importante por isso. E depois nós temos o currículo integrado. É o conjunto de conhecimento de saberes, competências, habilidades, experiências, vivências, é o nosso dia a dia, né? Mediante as nossas práticas. Então, eu estudo todo o material daquela aula, mas a minha experiência, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou praticar com meus alunos será fundamental para que haja um aprendizado completo. E aqui nós podemos entrar um pouquinho no histórico dos currículos na educação infantil. É importante ressaltar que desde que se pensou num cuidador, num orientador para as crianças pequenas, hoje, as crianças da educação infantil, essa criança, ela não era vista como um ser que ia crescer e desenvolver na sua totalidade, mas ela era vista como um adulto em miniatura, que já pensava como adulto, que já tinha as ações, as atitudes de adulto. Ao longo dessa história, ao longo desse histórico do currículo da educação infantil, nós fomos percebendo que isso era falho e que a criança tem fases de aprendizagem e isso é necessário o professor, o educador ter em mente e assim ele colocar esse histórico do currículo em prática e ter essa efetiva qualidade na educação infantil. É importante recorrer e discutir sobre isso para nós percebermos as falhas que tínhamos, porque é através das falhas que nós conseguimos melhorar o ensino-aprendizagem das crianças. Então, tem aí o direito, né? A Constituição Federal de 88, ela já nos diz sobre os direitos da criança agora de aprender. Quando se pensava que a criança era um adulto em miniatura, ele não tinha mais o que aprender. Ele só tinha que ser orientado para que ele pudesse seguir o caminho, porque ele já estava sabendo o que fazer e como agir. A partir de 88, as crianças passam a ter direitos, passam a ter deveres. E um desse direito é o direito de aprender e aprender bem, com qualidade, com professores qualificados, desde a sua proposta até a organização da sala de aula. Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94/96, já começa a estabelecer a educação infantil como uma etapa
da educação básica, ou seja, eu não posso falar mais de educação básica e esquecer e deixar de lado a educação infantil. Ela está inserida e ela faz parte e é importante dentro da educação nacional. E aqui começa a apontar já alguns dos documentos que embasam toda a educação infantil ao longo do nosso país. Em 2009, nós tivemos aí pela primeira vez as diretrizes curriculares. Se tratando de currículo da educação infantil, em 2009 já começa a aparecer as primeiras diretrizes curriculares da educação infantil. Isso num plano nacional, planificado em toda a esfera nacional para que assim professores, organizadores, diretores, gestores pudessem se organizar de forma efetiva e aplicar aquilo que a lei, que as diretrizes propõem em todo o território nacional para a educação infantil. E esse documento, ele já nos trazia com ênfase que dos privilégios da educação infantil era promover o conhecimento, favorecer a imersão das crianças dentro das diferentes linguagens, possibilitar nas crianças diversas experiências de aprendizagem, de narrativas, recriar, contar histórias, trazer as crianças para contextos significativos, ampliar a confiança da criança dentro das salas de aula e incentivar a curiosidade para que esse ensino-aprendizagem ele seja preciso. Currículo, conhecimento e cultura. Nós podemos aqui fazer esse paralelo também voltando à história da criança. Nós não nascemos com uma tábua rasa. Nós nascemos como seres humanos que têm uma história por trás do nosso nascimento. E isso é a nossa cultura. Quando nós colocamos essas crianças dentro de uma sala de aula, é obrigação do professor, é obrigação do pedagogo conhecer a história daquela criança para que assim ele possa adaptar a sua aula de acordo com os valores que aquela família já tem passado para as suas crianças e assim melhorar todo o sistema educacional referente à educação infantil. E aqui nós vamos perceber que há esse esforço para que haja esses bons resultados, né? De conhecimentos, de habilidades. Então, os professores começaram a perceber que a cultura daquela criança, que a cultura daquela sala de aula era importante para ele conhecer e assim ele aprimorar aquela criança todo o valor, todo o conhecimento, experiências, toda a produtividade. E aí ali ele vai começar a traçar o seu caminho dentro do seu currículo, nos seus procedimentos pedagógicos e assim ter essa sala de aula com um espaço de efetiva qualidade no ensino. A concepção do currículo. Quando a gente fala de concepção é algo que é novo. Vou a partir de agora conceber currículo, eu vou a partir de agora conhecer o currículo, né? E aí nós podemos ver que ao longo da nossa história na educação infantil, há registros daquilo que foi falho, daquilo que foi válido, que realmente valeu, que teve aquele esforço de aprendizagem. E aqui nós vamos começar a melhorar a partir das experiências que nós educadores passamos de acordo com a educação infantil, observando tudo aquilo que as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil já propõem como meta e objetivo preciso para que aconteça esse ensino. E a escola sabe como participar, como colocar a comunidade para participar, porque só a partir da participação efetiva da comunidade escolar e da família nós vamos perceber aquilo que de fato deve ser ensinado para as crianças, adequando aí na realidade também dos documentos nacionais. Currículo na educação infantil. Nós não podemos mais pensar em educação infantil sem traçar objetivos, sem perceber que o currículo faz parte da nossa história, sem perceber que sem o currículo nós vamos ser falhos. Pode até acontecer
o ensino-aprendizagem. Pode até acontecer o processo de leitura, de interpretação, o processo de valorização das histórias, da englobalização das famílias dentro do ambiente escolar, mas vai ser algo falho. Se eu pensar isso sem currículo, vai ser falho. Quando eu começo a me planejar de acordo com o que o currículo me propõe para a educação infantil, eu começo a perceber que isso vale a pena funcionar, que isso vale a pena o professor estudar e assim seguir esse percurso a ser diferente, mas também de muita aprendizagem com qualidade, que é o mais importante para nós. Valorizando e ampliando sempre. Nós devemos ter em mente, quando pensamos em currículo na educação infantil, a criança é o nosso foco. E ali, quando a criança é nosso foco, as habilidades vêm à tona e precisa se desenvolver atitudes de valores, com qualidades nessas crianças. O aluno não é somente um reprodutor. Como nós falávamos antes, fazíamos esse paralelo no início da história, que a criança era vista apenas como um adulto em miniatura. Aqui ele já vai começar a perceber que ele não é somente um reprodutor, mas ele também é um ser pensante, e aquilo precisa ser aprimorado dentro das nossas salas de aula. Aquilo que as crianças aprendem fora da sala de aula precisa ter um impacto, gerar esse impacto dentro das nossas salas de aula, e assim o professor dá conta do seu recado a partir daquilo que a criança já vivenciou e gerar esse conhecimento, esse ambiente propício para o ensino, a aprendizagem de qualidade. E aqui nós vamos começar a perceber quem referencia o currículo na educação infantil. Nós vamos perceber que os documentos eles começaram a surgir em 2009, começamos a perceber que as crianças eram importantes, que aquilo que foi proposto lá na Constituição de 88, aquilo que foi prescrito na lei em 96, através da LDB, ela precisava funcionar com efetiva qualidade dentro dos ambientes escolares. E aqui foi surgindo, os direcionamentos para creches, especialmente as práticas adotadas. Como nós, professores, podemos adotar as práticas qualidades lá na nossa prática pedagógica dentro da sala de aula e assim termos esse sucesso no ensino-aprendizagem. Nós vamos perceber também que outro documento intitulado como Indicadores da Qualidade para a Educação Infantil, ele é um documento pequeno, mas que é muito valoroso para nós educadores, porque assim nós vamos perceber como nós podemos melhorar realmente essa qualidade, como ele diz, dentro da educação infantil. Vai ser o norte que nós, professores, iremos tomar a partir de agora, para que assim a gente possa perceber aquilo que se deve ser ensinado nas salas de aula de educação infantil, aquilo que se deve ser preservado e aquilo que deve ser melhorado para esse ensino de qualidade. E nós temos aqui os 3 documentos que referenciam a educação infantil. Eu creio que você já teve esse contato direto com essas 3 imagens. São 3 fascículos, que é o referencial curricular nacional para a educação infantil. Cada um vai ter uma especificidade, e é justamente na idade que nós iremos perceber as crianças de 0 a 6 anos, que são as enquadradas na educação infantil, e nós vamos, ao longo dessa história, perceber que o fascículo 1, ele vai tratar da criança como um todo, o que a criança precisa aprender, vai ser uma introdução geral. O fascículo 2, ele vai nos dar a base de formação pessoal e social. A criança vai sair do seio familiar e ela vai começar a se socializar dentro de um outro ambiente. E o conhecimento de mundo, a partir do momento que ela sai da esfera familiar, passa a ter um contato com a esfera na escola, nós vamos perceber que ela também precisa conhecer o mundo, aquilo que é bom, as histórias, levar ela a esse mundo imaginário para que ela possa perceber aquilo que realmente deve ficar para ensinar a aprendizagem. E aqui, dividindo esses 3 volumes, nós percebemos que ele nos ajuda a organizar a nossa prática na sala de aula. E que nada mais vai ser aleatório, nada mais vai ser
de forma vazia, sem gerar aquele conhecimento realmente desejado e alcançado que nós propomos lá nos nossos objetivos, mas vai ter uma ligação para que assim possa acontecer essa prática de qualidade. São a elaboração das nossas práticas, das nossas estratégias, para que assim a gente possa ter esse ensino realmente de qualidade. E aqui nós vamos olhar também para os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. Outros documentos propostos também pelo Ministério da Educação, para que assim possa dar esse embasamento bem fortalecido em todo o território nacional e fortalecer. São 2 volumes que tratam somente desses parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, lá nas nossas salas de aula, que nós devemos ter esses livros, você professor, nós professores da educação infantil, temos que ter esses livros como o nosso livro de cabeceira e não esquecer mais desses parâmetros. E as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, a LDB ela é sempre atualizada. De acordo com que a sociedade vai se transformando, ela também vai fomentando outros objetivos, fornecendo outros fundamentos para a melhoria do desenvolvimento infantil. E agora a tão famosa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A educação infantil, como etapa da educação básica, não fica de fora da BNCC, dessa base nacional, que é justamente o que estou ensinando no mês de agosto para as crianças da educação infantil em São João do Piauí. As mesmas crianças lá do Paraná, nessa mesma fase, nessa mesma etapa do ano, estarão vindo essa mesma base, porque agora é planificado, unificado para todo o território nacional. E também, né, a BNCC foi muito importante, agora em 2015, foi a partir daí que ela fez essa finalidade nesse documento de planificar essa base comum em todo o território nacional. Currículo e proposta da educação infantil. Né? De acordo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, né, estrutura-se, reorganiza todo o sistema da educação infantil, favorecendo aí para o ensino de efetiva qualidade com as crianças de creches e pré-escolas. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, Currículo na Educação Infantil.